Oi, graça e paz, queridos. Estamos já ao vivo aqui. Deixa eu me conectar. Sejam bem-vindos à nossa igreja. A gente está no Instagram, né? A gente está conectado no Instagram. Deixa eu ir lá pro Instagram aqui. Ah, tua conta. Abre aqui para mim, por favor. Aqui no doce de mãe. É muita informação para eu conseguir ao mesmo tempo. Hoje a gente está no Insta, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos à imersão dessa quinta-feira. Deus é bom o tempo todo. Imersão de encorajamento, imersão de crescimento, imersão que o Senhor vai falar conosco, com o nosso coração. E a gente vai estar nessa imersão em nome de Jesus, adorando ao Senhor e bendizendo o seu nome. Amém? Vamos lá, vamos orar nessa hora. Você que está chegando, você que está entrando nessa nossa live, compartilha lá, por favor. Compartilha nos seus grupos, com seus amigos, com os seus vizinhos. Vou pedir o Cadu para compartilhar aqui. Você compartilhou. Eu estou como doce de mãe, né, para entrar como Patrícia. Para eu poder enviar para o grupo lá da igreja. Faz esse favorzinho para mim, por favor. Compartilhe agora nos seus grupos, nesse momento de imersão. A gente vai estar falando com Deus e o Senhor ministrando aos nossos corações uma palavra de encorajamento, né? Uma palavra de encorajamento, uma palavra de acolhimento, uma palavra para chegar nos nossos corações, uma palavra que o Senhor fale aos nossos espíritos. Deus quer falar conosco, amém? Deus quer falar. Vamos aqui, deixa eu enviar aqui nos grupos para a gente começar a ministração nesse momento. Grupo da EBD. Pronto. Estamos todos juntos, conectados e ligadinhos nessa imersão. Boa noite, tia Rosane, que Deus abençoe sua vida. Tia Rosane, gostou do visual aqui do Instagram? Tá bonito, né? Vou até botar assim, ó. Tá muito bonito, ó. Vixe. É outro naipe, né? Oi, oh, glória, aleluia. Vamos orar nesse momento? Dando moral, já pega a sua Bíblia, seja ela papel, seja ela online. Online não vai dar que você está assistindo a imersão. Mas pega a sua Bíblia, vamos ministrar já esse momento. Vou colocar aqui um fundo de adoração. Deixa eu ver aqui, da gente poder adorar o Senhor. Amém, ficamos parecidas, não é verdade? Estamos parecidas, tia Rosane. Ô pastora, paz, pastora também já entrou. A gente vai estar ministrando hoje, né? Falando um pouquinho sobre encorajamento. A Bíblia vai dizer, né? Se é fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Porque estás abatido a minha alma, espere em Deus, porque ainda o louvarei. A gente vai adorar a Deus hoje dentro da sua palavra, tá? Porque o Senhor, Ele nos coloca de pé, queridos. As adversidades, as dificuldades, a paz, Érica, as adversidades, as dificuldades, os problemas tentam nos calar, mas Deus nos coloca de pé. Palavra de encorajamento, você é forte, ser forte e corajoso, você está de pé, querido. Já está chegando o final do ano, já estamos mais uma vez em contagem regressiva para o final do ano. Se você olhar os lugares, hoje eu estava trabalhando, já está tudo sendo preparado para Natal. Panetone já está sendo vendido
nos supermercados. E você está de pé. A adversidade disse que você não ia estar de pé e você está de pé. Ei, crente, tu é forte, porque o Senhor te coloca de pé. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por esse momento de imersão. Muito obrigada pela tua graça. Muito obrigado porque tu és Deus e tu és bom o tempo todo. Te agradecemos pela vida dos nossos irmãos que estão conectados. Te agradecemos pela vida daqueles que vão assistir essa live depois. Te agradecemos também pelos que hão de vir, meu Pai. Muito obrigado, Deus. Pai, nós colocamos agora diante de Ti esse momento de imersão. Toma-nos nas Tuas mãos, toma nossas mentes, corações. Começa a falar conosco nesse momento, Espírito Santo. Toma a Tua igreja nessa hora, aleluia. Toma o teu povo nesse momento, visita agora a membresia da nossa igreja, visita o teu povo, vai lá naquele hospital agora, Senhor, vai lá naquele presídio, Espírito Santo, vai naquele quarto, Senhor Jesus, naquela família, naquela casa com a família toda reunida, vai, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, e que seja feita a tua vontade, mas que o teu povo possa dar espaço para que tu venhas agir, Deus. Pai, nós te pedimos também, colocamos diante de ti, Senhor, aquelas pessoas que estão se achando agora desanimadas. Espírito Santo de Deus, vivifica sobre eles a tua glória, para que eles possam saber que são teus filhos. E os teus filhos podem passar por lutas, mas tu estás conosco todos os dias, porque é promessa. E tu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nós te agradecemos por este momento da tua imersão, pela tua palavra, pelo teu agir, pelo teu manifestar, pelo teu fogo, pela tua glória, pelo teu poder, pelo teu abraço e pelo teu conforto. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Glória a Deus, estamos todos aqui e hoje a gente vai mergulhar lá no livro do profeta Daniel. Abra sua Bíblia, querido, lá no livro do profeta Daniel. Enquanto eu vou fazendo a introdução, eu convido a você já ir buscando a sua Bíblia, se você ainda não teve tempo, e acompanhe conosco toda a leitura da palavra, porque o Senhor, tenho certeza que o Senhor vai falar com você. A gente vai estar falando lá em Daniel capítulo 3, onde vai falar sobre aquela passagem bíblica que todos nós conhecemos muito, de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E a gente vai estar falando hoje sobre esse encorajamento. Que encorajamento foi esse que levou esses homens, né, a se colocarem diante da adversidade e dizer que se cumpra a vontade de Deus? Que encorajamento foi esse que colocou esses homens frente a frente de um rei e disse que o rei dos reis é maior do que todo mundo? Que encorajamento foi esse que levou esses homens a caminharem dentro do fogo e saber que o fogo não ia queimá-los, ou se eles morressem naquele momento, mas tudo era para a glorificação do nome do Senhor? É esse encorajamento que a gente vai ter nessa noite. É esse encorajamento de saber que passa os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. É esse encorajamento de saber que Deus não perde o controle de absolutamente nada. É esse encorajamento de saber que Deus não precisa de matéria-prima para fazer um milagre. Ele é Deus. É esse encorajamento para saber que Deus está no controle da tua vida. Nada pode se comparar à glória que o Senhor tem para você, a promessa que Deus tem para você. É esse encorajamento que vai dizer para você, ó, opressão, você se afaste. É esse encorajamento que vai dizer para você que a dificuldade não vai te parar. É esse encorajamento que vai ter a certeza de você que existe uma glória, que aquilo que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, é que Deus tem preparado para você. Então você é forte. Eu vou beber água. Graça e paz, tia Sandra. Graça e paz, tia Mira. É esse encorajamento que a gente vai estar falando nessa noite. Aleluia. Vamos começar? Dessa vez, impulsionado por suas conquistas e pela glória de Babilônia, Nabucodonosor faz uma estátua de ouro e ordena que todos a reverenciem. Só que, mais uma vez, uma atitude narcisista, né, de Nabucodonosor, vou fazer uma estátua de ouro onde todos têm que me reverenciar.
Para os que pensassem em desobedecê-lo, a pena final seria morte numa fornalha. E aí, em todo esse cenário, entra Sadraque, Mesaque e Abidnego permanecendo de pé. É como você vai se encontrar diante da luta, querido. Encorajamento. A luta é grande? É grande. Na luta tem choro? Tem choro. Na luta pode ter decepção? Pode ter decepção. Na luta a gente pode ficar desanimado? Pode ficar desanimado. Mas em tudo somos fortes em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo falava isso dentro da sua palavra. Ainda que eu esteja abatido, ainda que eu esteja machucado, ainda que muitos possam me ferir, eu continuo de pé. Ei, meu amigo, ei, minha amiga, você que está aqui nessa live pela primeira vez, ou você que está conhecendo a nossa igreja, a gente quer falar para você, existe salvação em Deus. Creia nisso. E você que muitas vezes recebeu uma péssima notícia e acha que está tudo acabado, Deus é quem dá a última palavra. Creia nisso. Nada foge ao seu controle. Coloque essa meta na sua vida. E eu não estou falando isso aqui porque a gente está fazendo uma imersão, não. Porque isso é real. Deus é assim. Deus é o Deus que nos levanta, que nos sustenta, que nos mantém de pé. E Ele é que coordena todas as coisas na nossa vida em nome de Jesus. Vamos aqui? Então vamos começar. Não podemos nos prostrar, querido, diante da opressão do mundo. E a gente vai começar lendo aqui Daniel, capítulo 3. Vamos lá para Daniel, capítulo 3. Você já abriu aí a sua Bíblia. Deixa eu só achar aqui onde é que a gente começa. Capítulo 3, do verso 8 ao verso 12. Vamos ler todos juntos. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há alguns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Nessa passagem, é uma passagem que a gente conhece, e aqui a gente já começa, querido, nessa palavra de encorajamento, nessa direção de encorajamento, dizendo que não podemos nos prostrar diante da pressão do mundo. O mundo faz pressão? Faz. O mundo tenta nos esmagar? Tenta. Mas você não pode se prostrar, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você pode ser, para os homens, você pode ser a minoria, mas a maioria habita dentro de você, porque dentro de você habita o poder dos poderes, que te livra do fogo e das águas bravias. Os amigos de Daniel, eles devem ser total inspiração para cada um de nós. Porque eu fico imaginando, eu estava lendo essa passagem bíblica, quando o pastor nos incumbiu de fazer a imersão, eu estava lendo essa passagem bíblica e eu comecei eu tenho esse hábito de quando eu começo a ler uma passagem bíblica, eu fecho meus olhos e começo a tentar vislumbrar a cena dessa passagem. Então eu consegui vislumbrar um reino e aquele homem Nabucodonosor ali, né, feito aquele trono improvisado para ele com a sua imagem. E eu comecei a visualizar que naquele momento deviam estar todos os oficiais do reino, está um evento muito cheio, sabe, um evento lotado, as pessoas do povo, os oficiais do reino, prefeitos, presidentes, juízes, uma aglomeração geral em toda a Babilônia. E alguns conselheiros também do tribunal que foram rápidos fazer a denúncia de oposição aos judeus.
Então os acusadores eram visivelmente motivados pelo ressentimento de ferirem aos judeus. Porque Nabucodonosor traz um povo cativo, e ele traz esse povo cativo, que era um povo judeu, e esse povo cativo ele coloca dentre os sábios. E isso para o povo babilônico, para os sábios babilônicos, era humilhação, porque eles viam o povo judeu como um povo inferior. E isso gera um ressentimento, uma inveja no meio daqueles sábios babilônicos, porque eles queriam de qualquer forma dizer para convencer a Nabucodonosor que os sábios judeus eram inferiores e que estavam traindo ao rei Nabucodonosor, quando na realidade conosco habita a maioria. O povo de Deus é um povo diferente, sabe por quê? Porque só existe um Deus, um só Senhor e um só juiz, e nós cremos nisso. O povo do Senhor é diferente porque a nossa esperança está em Deus. Nós somos diferentes porque cremos num Deus que tudo pode. Nós somos diferentes porque a nossa bandeira é Jeová Nissi, o Senhor bandeira nossa. Nós cremos em Jeová Rafá. Nós cremos no Senhor Todo-Poderoso. Nós temos que Cristo é a esperança da glória. Nós cremos que nosso futuro está na mão dele, que dependemos dele, e cremos também que sem Deus não somos nada. Então nessa noite a gente quer te encorajar a isso. Não se ache inferior a ninguém, não ache ninguém superior a você. Só existe um que é superior, e o seu nome é Jesus. Este tem o controle da tua vida, esse tem a chave da morte e a chave da vida, esse tem as chaves do inferno, esse dá para você a direção. Tudo na sua vida tem propósito, e a sua vida é de Deus e tem propósito. Você não é uma pessoa esquecida, você não é uma pessoa largada, você não é uma pessoa abandonada. Ei, você é servo, você é filho, você tem herança, você tem projeto de Deus. Deus te ama, Deus te chama de menina dos teus olhos. Olha, a mesma coisa aconteceu aqui. Aqueles sábios estavam se achando superiores, estavam se achando que aquele lugar não era lugar para os sábios judeus, para os sábios que vieram cativos. Por que um cativo pode viver no mesmo lugar que eu? Por que uma pessoa inferior pode viver no mesmo lugar que eu? Era assim que aqueles sábios da Babilônia estavam pensando. Mas eu vou te dizer uma coisa: o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, que faz de um escravo governador de um país como o Egito. Deus é o Deus que tira aquela mulher do nada como estéril e coloca ela como rainha. Deus é o Deus que pega Maria, uma menina que morava na periferia, e diz para ela: tu vai gerar através do meu espírito o Salvador, aquele que há de salvar toda a humanidade. Deus é o Deus que do nada faz tudo. Deus é o homem que pega Ana, uma mulher estéril, e aquela estéril lhe dá 7 filhos. Deus é o Deus que surpreende, ele é o Deus que tudo vê. Gideão se via pequeno, mas Deus via Gideão grande. Vou dizer uma coisa para você: seja encorajado por Deus. Você está se vendo pequeno, mas Deus te faz grande. Deus te faz tão grande que o diabo tem medo de você. Deus te faz grande, querido. Deixa Deus fazer. O ressentimento era visível naqueles sábios, entre aspas, babilônicos. Você sabe como é que você vai ver isso? Daniel 1:20. Vamos lá para... Continua reservando Daniel 3 que a gente vai voltar. Vamos ver Daniel 1:20. Pode ler, por favor, meu amor. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Você está vendo onde é que suscitou a inveja? Quando Nabucodonosor começa a ver que aqueles meninos que vêm cativo, entram em Babilônia e não perdem a sua essência. Quando ele começa a ver que aqueles meninos que vêm cativos entram em Babilônia e começam a falar pelo Espírito, e Deus usa a língua desses meninos, queridos. Você pode se achar
com pouco conhecimento. Você pode se achar pequeno, eu volto a dizer isso, mas Deus te faz grande e Deus te coloca no meio dos grandes e Deus glorifica o nome dele através da sua vida. Deixa Deus fazer, deixa Deus te usar, deixa Deus movimentar as águas em teu favor, deixa Deus começar a fluir na tua vida. Sabe o que é isso? Você é forte, você não é pequeno. Na verdade, quando Nabucodonosor viu a sabedoria daqueles meninos, ele estava vendo o Espírito de Deus agindo na vida daqueles meninos. Porque o falar do crente é diferente, o agir do crente é diferente. Sabe por quê? Porque a gente dá espaço para Deus fazer. A gente dá espaço para Deus fazer. E quando a gente começa a dar espaço para Deus fazer, ele fala assim, o Senhor fala, abre a tua boca que eu cá a encherei. É o que Deus faz. A adversidade e o problema podem estar batendo na tua porta, mas eles não têm o poder de tirar tua paz e tua alegria. Porque paz e alegria vêm de Deus. Os povos subjugados como cativos judeus eram geralmente renegados e levados a uma posição de submissão. Eles não eram colocados em lugares de autoridade. Deus te colocou em lugar de autoridade. Olha aqui, ó. Deus te colocou em lugar de autoridade. A Bíblia vai dizer, pisarás a cabeça da serpente. A Bíblia vai dizer que nenhuma arma preparada contra ti, essa arma prosperará. A Bíblia vai dizer que debaixo dos teus pés, Deus colocou uma arma sobre a tua cabeça. Tem a armadura de Deus para você. Tem proteção de Deus para você. Então você não pode ficar subjugado a essa decepção, a essa opressão, a esse problema, a essa tristeza. Não permita que isso tome conta do seu coração. Vou lhe dizer uma coisa, existe autoridade de Deus sobre a sua vida. E se coloca de pé. Se coloca de pé. Aqueles conselheiros de Nabucodonosor visivelmente procuravam conquistar o favor do rei, denunciando os amigos de Daniel por eles não se curvarem a uma imagem. O mundo muitas vezes nos coloca em situações adversas porque nós não nos curvamos às suas regras. Porque nós temos princípios bíblicos que vêm daqui, ó. E o princípio de Deus não se negocia. Princípios bíblicos são, como o pastor Tadeu fala, inegociáveis, não é isso? É essa a palavra certa? Inegociáveis. Sabe qual é um princípio bíblico inegociável? Adorarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e somente Ele farás culto. Eu estou passando por dificuldade, eu vou cantando louvor. Eu estou passando pela prova, eu vou cantando louvor. Não desanime, não perca a sua fé. Ah, mas disse que hoje é o último dia. Deus tem o controle de tudo. Vamos buscar o Senhor. A gente te ajuda em oração, querido. A gente te ajuda em oração, querido. Encorajamento. O diabo vai tentar sempre armar laços, dardos, para te tirar da presença. O evangelho, ele não vai ser envergonhado. Sabe por quê? Porque Deus te dá coragem hoje para enfrentar todas as adversidades. Deus te dá coragem para enfrentar esse vício. Deus te dá coragem para enfrentar essa dificuldade. Deus te dá coragem para enfrentar essa situação dentro da sua casa. Deus está te dando força, Deus está te dando coragem. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Para o diabo não importa o seu dinheiro. Para o diabo não importa o seu carro novo. Para o diabo não importa a sua condição social. O intento de Satanás não é o seu dinheiro. O intento de Satanás não é a sua condição social. O intento de Satanás não é o seu carro novo, não é o seu bem novo. O intento de Satanás é impedir você de chegar ao reino. Agora, com coragem de Deus, você chega ao reino em nome de Jesus, porque o reino já habita dentro de você. E nesse
nessa passagem bíblica a gente vê claramente isso. O diabo aqui não queria tirar a posição social dos amigos de Daniel. Porque se os amigos de Daniel se curvassem a Nabucodonosor, eles continuariam a ser sábios. Mas se os amigos de Daniel não se curvassem a Nabucodonosor, eles continuariam a ser homens de Deus diferentes do comum. Nós que somos servos de Deus, nós somos diferentes do comum. Sabe quando a Bíblia diz que qualquer lugar onde Jesus passa, aquele lugar deixa de ser comum? Nós não somos comuns. Nós somos filhos de Deus. Sabe por quê? Porque ele morreu para que isso acontecesse. O preço foi pago para que isso acontecesse. O sacrifício foi pago para que isso acontecesse. Você não é qualquer um da multidão. Você é filho. Seja encorajado nessa noite. O diabo queria retirar daqueles rapazes a devoção. É isso que ele quer tentar muitas vezes. Quando você ficar desanimado, você não quer igreja, ele está tentando tirar de você a devoção. Quando você acha que Deus não está vendo o teu sofrimento e acha que Deus te abandonou, ele está tentando tirar de você a devoção. Quando você acha que os seus problemas são maiores que Deus, ele está tentando tirar de você a devoção. Quando você acha que ninguém te vê ou que você não merece ser acolhido, ele está tentando tirar de você a devoção. Eu vou te dizer nessa noite que Deus te ama e Deus quer você de pé, de cabeça erguida, porque Deus não te fez cauda, Deus te fez cabeça. O diabo aqui, ele queria impedir, sabe o quê? A devoção. O diabo, ele queria impedir a adoração. O diabo aqui queria matar a identidade espiritual. Essas três características que estão vivas e queimam dentro de você, porque você é encorajado por Deus. Devoção, adoração e identidade espiritual. Isso jamais pode voltar nas nossas vidas, querido. Essa chama se mantém viva, ela se mantém acesa, essa chama se mantém de pé, porque o Senhor nosso Deus é conosco. O diabo aqui ele só se esqueceu de um detalhe, porque a intenção dele era lançar esses três rapazes no fogo, para que eles fossem queimados no fogo, e ele só se esqueceu que o nosso Deus é dono do fogo. O nosso Deus é dono de tudo, inclusive do fogo. E sem fogo não tem sacrifício. E sem sacrifício a glória não se manifesta. É no meio do fogo que Deus também opera. O fogo queima, o fogo limpa, o fogo purifica. Deus tem o controle de tudo em suas mãos. O Senhor sustenta todas as coisas. Vamos lá ver Daniel 3, de 9 a 12. Vamos ler, por favor. Daniel 3, de 9 a 12. Disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. O que acontece nesse momento quando esses sábios babilônicos vão informar ao rei que a atitude de Sadraque, Mesaque e Abidnego diante da ordem do rei para que todos se curvassem à sua estátua, o rei se enche de ira. A alta admiração com que aqueles homens tinham antigamente por Nabucodonosor
a admiração que Nabucodonosor tinha aqueles homens, ela se dissipa completamente e no lugar disso entra a ira. E aí Nabucodonosor ainda dá uma outra chance para aqueles homens, né, para Sadraque, Mesaque e Abednego se curvarem, que talvez se eles se curvassem ali, eles seriam perdoados. Só que mais uma vez a posição, o posicionamento daqueles 3 meninos é um marco, é um diferencial muito grande. E justamente o monarca, ele se impressiona com esse posicionamento, porque Nabucodonosor se considerava acima de tudo e de todos. Muitas vezes essa dificuldade que você está passando, esse tormento que você está passando, essa peleja que você está passando, essa peleja está se considerando acima de tudo e de todos. Essa peleja, ou até mesmo você está achando é muito difícil, não tenho salvação, eu não tenho saída. Eu vou te dizer uma coisa, não existe absolutamente nada maior do que o nosso Deus. De novo, eu vou repetir para você, Deus não perde o controle de nada. O Senhor sabe todas as coisas. Essa tua peleja, por maior que seja, por mais estreito que seja o problema, por mais grave que seja a situação, Deus tem sempre a saída certa e chega no momento oportuno. Deus jamais chega atrasado. E aí, é chamado. Os meninos são chamados por Nabucodonosor. E eis a resposta dos meninos diante dessa situação. O assunto se torna um embate nesse momento. Lá em Daniel 3, 16 até o verso 18, a gente vai ver o que acontece. Lê pra gente, por favor, amor. 16 a 18? Isso, por favor. Tá. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Você compreendeu a situação? Nesse momento, quando Sadraque, Mesaque e Abednego dão essa resposta para o rei, sabe o que acontece? Não, ali quem está falando com o rei, apenas a boca que está sendo usada é de Sadraque, Mesaque e Abednego, mas quem está falando através deles é o Espírito. Quem está falando através deles é o Espírito. A boca que está sendo usada é de Sadraque, Mesaque e Abednego, mas quem está falando para o rei é o Espírito. Olha, rei, quer saber de uma coisa? Só quem pode me livrar dessa fornalha é Deus. E se ele quiser me livrar dessa fornalha, ele vai me livrar. Mas se ele não quiser livrar a gente dessa fornalha, ele não vai livrar. O que Deus fizer, eu estou aceitando. Independente de qualquer coisa, eu estou aceitando o agir de Deus. Eu estou aceitando o prover de Deus, porque o embate que o Senhor está tendo não é comigo. O embate que o Senhor está tendo é com Deus que habita dentro de mim. Tá? Querido, tá difícil essa dificuldade? Deixa ela ter um embate com Deus. Tá difícil essa prova que você tá passando? Deixa ela ter um embate com Deus. Apresenta ela diante de Deus. Apresenta agora essa adversidade diante de Deus. Apresenta essa conta diante de Deus. Apresenta essa situação diante de Deus. Deixa o embate entre Deus e a adversidade. Entre Deus e o problema. Entre Deus e a dificuldade. Entre Deus e a peleja. Entre Deus e a luta. E você vai ver quem vai vencer. Com certeza será o nosso Deus Todo-Poderoso, porque Jeová não perde batalha. Estou falando encorajamento, querido, nessa noite. As palavras daqueles homens, o Deus a quem servimos, mostra que eles reconhecem a força de Deus. Mostra que eles reconhecem que Nabucodonosor era rei e tinha que ser respeitado como autoridade legítima ali, constituído como rei. Mas que o rei supremo se chama Jesus Cristo. E ainda que fossem escravos, Deus permanece sendo Deus. E ainda que eles morressem, Deus permanece sendo Deus.
Nada vai me proibir de adorar o Deus. Aquele que obedece a Deus não está presumindo em que momento confia nele. Você entendeu a situação? Aquele que obedece a Deus não está presumindo em que momento confia em Deus. Em todos os momentos confie. Palavras de encorajamento, em todos os momentos confie. Em todas as circunstâncias confie. Porque se sujeitar a Deus é algo magnífico. É abrir a porta para o milagre. Se sujeitar a Deus é abrir a porta para o milagre. O sobrenatural de Deus acontece quando a gente se sujeita à sua vontade. Vamos ler de novo Daniel 3:19. Acho que a gente ainda não leu ainda Daniel 3:19, né? Vamos ler Daniel 3:19, por favor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. E isso serviria de exemplo para quaisquer mais que considerassem a se rebelar em sua oposição ou sua força ao governo espiritual do nosso Deus. Querido, preste atenção numa coisa. A adversidade, muitas vezes você passa sozinho. A dificuldade, muitas vezes você passa sozinho. Você já passou por aquele momento que é só você e Deus e a sua família? Nesse momento aqui, a peleja era daqueles 3 rapazes, mas a glória Deus trouxe a público. Você está entendendo? A peleja você começa a passar sozinho, que as pessoas olham de longe, acham que tá tudo lindo, mas não sabe por trás dos bastidores como é que você tá passando, o que você tá sofrendo. Mas você não deixa a peteca cair, continua firme, confiando no Deus Todo-Poderoso. Eu posso ser abatido, mas eu não vou ser discernido não, porque o meu Deus me garante. E aí, a adversidade tá aqui, ó, só eu e Deus, só Deus sabe o joelho no chão como é que é lá. O joelho chega, sai assim, doendo quando levanta. Só Deus sabe quantas lágrimas vertendo. Só Deus sabe quantas madrugadas orando. Só Deus sabe o quanto na leitura da palavra. Mas quando Deus se manifesta, quando a glória de Deus se manifesta, Deus se manifesta para todo mundo ver. Sabe por quê, querido? Quando o milagre de Deus chega, ele já chega para glorificar. Nabucodonosor queria mostrar abertamente o preço de se rebelar contra a sua força. E Deus mostrou abertamente o que acontece quando ele quer manifestar a sua glória. Daniel 3, de 20 a 23. Vamos lá. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus, e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas de fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. O rei ordenou que alguns soldados mais fortes amarrassem os judeus e jogassem na fornalha. As chamas saltando pela boca superior da fornalha mataram os homens que estavam jogando os judeus na fornalha, mas aos servos de Deus nada aconteceu. Muitas vezes a adversidade quer apagar o teu brilho. Ela quer que você seja queimado pelas circunstâncias. Mas a adversidade que vai ser derrotada em nome de Jesus. E você vai continuar glorificando. De repente ele vê o 4º homem. E quando o 4º homem chega, os homens que haviam sido amarrados
estavam andando, imagina aqueles homens andando na fornalha desamarrados. Sabe o que quer dizer isso? A adversidade pensa que você tá preso. O problema pensa que você tá preso. Sabe? A angústia pensa que você tá calado, que conseguiu te calar. Mas no momento que o quarto homem chega, toda a amarra é dissipada, todo muro é destruído, as muralhas caem por terra, o Senhor abre as comportas dos rios para que você possa passar pela terra seca, porque o que importa é glorificar o nome do Senhor, e o Senhor vai dizer que você, nessa peleja, já é mais do que vencedor. Podem tentar te parar, podem tentar te calar, podem tentar amarrar as suas mãos, mas Deus vai lá e joga tudo isso por terra. Porque toda arma preparada contra ti, essa não prevalecerá, diz o Senhor. Aí o rei, não acreditando, ele se aproxima da fornalha e ele percebe que aqueles homens estão, andando, estão passeando. Aqui a gente encerra. Porque ao comunicar essa ordem, Nabucodonosor reconhece a soberania do Senhor Todo-Poderoso. Nabucodonosor reconhece de fato que Deus é Deus. Lê o versículo 17, por favor, do mesmo capítulo. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Sabe o que eu pedi para o Cadu ler esse último versículo? A gente vai encerrar nesse momento, porque o Senhor nos deu até aqui. Coloca tudo na mão de Deus, querido. Não deixa a prova te calar. Não deixa a adversidade te calar. Não deixa esse momento te calar. Coloca nas mãos dele e deixa com ele. Eu não tenho a solução do problema, não sei qual é o seu problema, não sei como você está, o que você está passando, o que você está vivendo, o que você está necessitando. Eu não sei, mas Deus sabe. Eu não conheço, mas Deus conhece. Eu não tenho a provisão, mas Deus tem, porque tudo sempre foi sobre Ele. Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é o motivo de tudo. E Ele pode fazer todas as coisas. Não existe impossível para o nosso Deus. Todas as coisas são possíveis àquele que crê. Jesus falou, Marta, Maria, tudo é possível ao que crê. Seja encorajado em nome de Jesus. Só Deus pode resolver absolutamente tudo. E Ele sabe o meio certo de resolver. Ele sabe a hora certa. Lembra de uma coisa? Quando Pedro foi preso e foi colocado na prisão, a igreja estava orando. E quando a igreja estava orando, o anjo foi lá para tirar Pedro da prisão. A oração da igreja trouxe o anjo, levou o anjo para tirar Pedro daquela prisão. Seja encorajado em nome de Jesus. O Senhor vai dizer, Jesus disse que agora nós temos livre acesso. Conversa com Ele, querido. Conversa com teu Deus. Ele está sempre disponível para te ouvir. Não precisa falar palavras bonitas, não. Vai daqui, do teu coração. Amém. Do teu coração. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deixa Deus ir colocando, mas sabe, deixa fluir e coloca tudo diante dele. Conversa com o papai, que papai está sempre está disponível para te ouvir. E papai sabe a resposta certa e o socorro bem presente no momento certo que cada um precisamos.
Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe grandiosamente a sua família. Nós vamos estar orando agora. E eu quero agradecer também aqui a você que nos acompanhou até esse momento, muito obrigada. Você que acompanhou a nossa igreja, muito obrigada. Ainda não finalizei, que a gente tem que dar os avisos, mas você que não conhece a nossa igreja, no início dessa imersão eu falei, a gente vai repetir aqui, nós somos a Igreja Nova Jerusalém da Taquara, Rio de Janeiro, lá na Godofredo Viana, número 500. Você que está nos assistindo pela primeira vez aqui no Instagram, seja muito bem-vindo em nome de Jesus, que o Senhor te guarde. Que essa live vai ficar aqui, ela vai ficar gravada para a gente poder compartilhar. Compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, compartilhe muito, porque o Senhor quer abençoar a sua vida em nome de Jesus. Os dados bancários da nossa igreja, porque como igreja nós acolhemos, como a igreja a gente trabalha, e como igreja a gente tem nossas responsabilidades financeiras. E desde já eu já quero agradecer a membresia da igreja, eu quero agradecer aos nossos parceiros pela ajuda que tem nos dado, porque os seus dízimos, as suas ofertas, as suas contribuições têm ajudado a igreja a caminhar. Querido, já se passaram algum tempo, a gente já está chegando ao final do ano, a gente nunca deixou de pagar um aluguel, a gente nunca deixou de pagar uma conta, louvado seja o nome do Senhor. Mas é preciso que você continue sendo fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, nas suas contribuições. E se você quer contribuir de alguma forma com a nossa igreja, os dados bancários da nossa igreja estão aqui, a nossa chave Pix está aqui, você pode fazer o seu Pix, você pode fazer o seu depósito, você pode fazer da melhor forma que você quiser. Os nossos dados bancários estão aqui para que você possa ajudar na nossa igreja. Nossa igreja já está em ritmo de festa, aniversário da igreja, mês de setembro. A gente tem, graças a Deus, o Senhor tem ministrado a sua palavra, palavras de encorajamento, palavra de vida, palavra de paz. Você, Deus falou contigo com essa mensagem de hoje? Você ficou curioso em conhecer a nossa igreja? Vai lá, Godofredo Viana, Taquara, número 500. Se é muito distante de você, vá numa igreja evangélica mais próxima da sua casa. Mas vá, não viva vivendo com essa opressão, não viva vivendo com essa mágoa, com essa tristeza. Não, você é importante para Deus, você é joia de Deus, você é menina dos olhos de Deus e Deus te ama. Nós vamos orar nesse momento, a gente vai estar apresentando aqui, o nosso pastor já colocou aqui, ó, a chave Pix da nossa igreja já está colocada aqui, anexada aqui. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde, e nós vamos estar orando. Vamos orar pelas finanças, vamos orar pelas contribuições, pelas ofertas, mas também vamos orar pela sua vida. Vamos orar para que o Senhor abençoe a sua vida em nome de Jesus, porque o principal de estarmos aqui é que a palavra de Deus alcance o seu coração, é que a palavra de Deus alcance você, e que você se sinta motivado a nos visitar lá na Taquara. E que você, se você não pode por algum problema nos visitar, siga a nossa página, a nossa igreja pelo nosso Instagram. Siga a nossa igreja pelo nosso Instagram em nome de Jesus. E se você tem alguma igreja evangélica perto de você, a Taquara é muito distante, eu não tenho como ir, não deixe de visitar aquela igreja, porque a palavra de Deus tem muito a acrescentar na sua vida. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse período de imersão, te agradecemos pela tua palavra que é viva, a tua palavra, Deus, que transforma, a tua palavra que é como espada de 2 gumes, que penetra até a divisão das juntas e medulas, apta para discernir, ó Deus, pensamentos e intenções do coração. Pai, colocamos diante de ti agora as finanças do teu povo. Pai, vai de encontro agora, Senhor, dá o alívio, dá o socorro, Senhor. Chega agora com teu socorro nessas finanças, chega agora com a tua provisão nessa casa, para essa família, Senhor. Tu sabes como as coisas estão, vai colocando tudo nos seus devidos lugares. Também te agradecemos, Senhor, por cada contribuição, te agradecemos por cada oferta, por cada dízimo, por cada ajuda em oração. Muito obrigado, Espírito Santo. Obrigada, Senhor, porque a tua igreja não para. Obrigada, Senhor, porque a tua igreja caminha. Obrigada, Senhor, porque a tua igreja caminha a passos largos. Obrigada, Senhor, porque a tua igreja cresce. Obrigada, Senhor, porque a tua igreja alcança vidas. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra fala. A tua palavra permanece para todo sempre. Pai, colocamos diante de ti agora todas essas vidas que estão aqui online. As vidas também que vão, ó Deus, se conectar conosco futuramente. Aquelas, ó Deus, que essa mensagem vai alcançar. Colocamos diante de ti o clamor dessa mãe, o clamor desse pai, o clamor dessa esposa, o clamor deste marido, o clamor deste
destes jovens, o clamor dessas igrejas, o clamor do teu povo, o clamor de uma nação. Colocamos de ti o clamor dessa pessoa que se encontra no leito do hospital. Colocamos diante de ti o clamor dessa pessoa que está precisando de um socorro financeiro. Colocamos de ti o clamor dessa pessoa que precisa de uma porta de emprego. Colocamos diante de ti o clamor de todas essas pessoas, de todos esses irmãos que conhecemos e também que não conhecemos, ó Pai, porque o importa é que estamos em prol do reino e ao teu povo, e o teu povo é unido pelo sangue, e o sangue que justifica, que lava, que cura é o sangue de Jesus. Muito obrigado, Deus, e colocamos todos diante de ti e te pedimos, Pai, que se cumpra a tua vontade e a tua palavra, e que todos sejam abençoados em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde nesse momento. Muito obrigado por ter estado conosco até aqui. Muito obrigado por ter ficado até o final dessa live. Agradecemos a todos os irmãos que estão aqui em nome de Jesus. Muito obrigado ao nosso pastor por ter nos dado mais essa oportunidade. E as lives de imersão da nossa igreja serão agora no nosso Instagram. Então, seja bem-vindo mais uma vez, que Deus te abençoe. Vou passar aqui os avisos, tá? Os avisos dessa semana. Sábado agora, 7 de setembro, tem jejum da nossa igreja às 9h30 da manhã. Sábado, 7 de setembro, é feriado, mas tem jejum. Então, se programe para o seu jejum. Jejum abençoado, sacrifício, sabe, da carne, onde Deus vai falar com você. Jejum sábado, 9h30 da manhã. No domingo, dia 8, às 16 horas, nossa escola bíblica dominical. Uma escola bíblica dominical abençoada, com professores que recebem, direitinho do reino de Deus e transmitem isso para a igreja. Então, domingo, 16 horas, escola bíblica dominical. Logo depois da escola bíblica, culto de louvor e adoração. Terça-feira, tem a busca do Senhor às 19h30, começando lá o culto presencial e online às terças-feiras. Quintas-feiras é somente online com a nossa imersão, mas acompanhe a página da igreja. Tá chovendo assim, de novidade a página da nossa igreja. Acompanhe lá no nosso Instagram, acompanhe a agenda da igreja também pelo Facebook. Temos muitas novidades. Temos novidade para crianças, novidade para as varoas, novidade para os varões, novidade para toda a membresia. Mês de setembro, mês de aniversário da igreja. Tem muita coisa boa aí chegando e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Muito obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade em nome de Jesus. Até logo.